Enquanto no primeiro reinado o Brasil estava ainda lidando com as heranças do período colonial e com os problemas relacionados à independência, né, que tinha acabado de conseguir com a submissão à Inglaterra, e durante a regência, né, o Brasil viveu um período de não intervenção, né, internacional, tendo que lidar com as rebeliões que aconteciam dentro do próprio país. No segundo reinado, o Brasil adotou uma política que ficou conhecida como política de prestígio. O que foi essa política? Foi, né, uma forma do Brasil mostrar o seu poder perante as outras nações, interferindo também em assuntos que aconteciam em outros países para mostrar a supremacia do Brasil perante, principalmente, né, perante o restante da América do Sul. Mas não só, né, perante a América do Sul, como também com outros países, né, incluindo a Inglaterra. A primeira questão que nós vamos ver aqui que levou, né, ao conflito do Brasil com outra nação foi em relação à Inglaterra, num episódio que foi conhecido, né, como a questão Christie. A questão Christie, que foi realmente uma reação do Brasil às pressões que a Inglaterra estava fazendo à região e que acabou levando por um período ao fim das relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra. O Brasil, então, tem já um histórico, né, de submissão aos interesses ingleses. No período colonial, Portugal dá concessões à Inglaterra, no primeiro reinado, Dom Pedro dá concessões à Inglaterra, e quando a gente chega aqui no segundo reinado, Dom Pedro II, que tinha um projeto de prestígio para o Brasil, acaba entrando aí em um confronto, né, com a Inglaterra por conta disso. O que acontece? O Brasil tinha assinado, né, alguns tratados onde se dispunha a terminar com o tráfico de escravos transatlântico, né, que iria parar de mandar os escravos da África para o Brasil, em uma lei que foi colocada ainda, né, no começo do século XIX. E o Brasil deixa de cumprir, né, uma série de medidas que se compromete com a Inglaterra. Tem uma lei de 1831 que iria declarar livre os escravos africanos que desembarcavam aqui, que não estava, né, sendo aplicada. O governo de Dom Pedro II não quer prorrogar, né, o Tratado Comercial de 1827 por conta das sanções que a Inglaterra está fazendo em cima do Brasil, por conta do não cumprimento das leis contra a escravidão. O aumento das taxas de importações que o Brasil, né, coloca sobre a Inglaterra em 1884, o Bill Aberdeen que a Inglaterra vai colocar, né, dando uma legitimidade para prender os navios negreiros. Então começa aí esse conflito diplomático entre Brasil e Inglaterra ligada à questão da escravidão, né? Que a Inglaterra quer o fim da escravidão no Brasil e o governo brasileiro, influenciado por aquela elite, né? Que é a elite latifundiária, a elite cafeeira, está lá tentando conseguir a manutenção da escravidão. Isso acaba levando há uma tensão muito grande entre os dois países, até que aí entre 1861 e 1862 acontece o saque da carga de um navio inglês que ficou naufragado na costa da região do Rio Grande do Sul. Os, né, marinheiros, os marujos que estavam nessa embarcação estão, né, na região do Rio de Janeiro, acabam provocando desordens na cidade, e a polícia do Rio de Janeiro vai prender, né, alguns oficiais ingleses que estão embriagados. O embaixador britânico no Brasil, que é o Christie, né, por isso que a gente fala sobre a questão Christie, pede para a polícia do Rio de Janeiro soltar os marujos, né, os marinheiros, os oficiais ingleses que foram presos pela polícia do Rio de Janeiro. Dom Pedro II olha para a situação e fala: não, não vou soltar os oficiais ingleses. Eles cometeram crimes de desordem aqui na cidade e vão continuar presos, né, por conta disso. Pela medida tomada, né, pela decisão tomada por Dom Pedro II de manter a prisão dos ingleses, o embaixador Christie vai determinar o apresamento de navios brasileiros pela Marinha da Inglaterra.
As tensões entre o Brasil e Inglaterra se tornam tão fortes por conta dessa questão Christie que, né, é necessária a intervenção de outro país, né? Nesse caso vai entrar Leopoldo I, rei da Bélgica, que vai ver qual país era o certo e qual era errado na situação. A decisão de Leopoldo I foi que o Brasil, né, estava correto e que a Inglaterra deveria pagar 3.200 libras como indenização. Inglaterra acaba não cumprindo as medidas que são colocadas e o Brasil rompe, né, por um tempo de vez as relações diplomáticas com a Inglaterra. As relações entre Brasil e Inglaterra só vão ser retomadas em setembro de 1865, quando a Inglaterra apresenta formalmente desculpas a Dom Pedro II por conta de todos os conflitos que aconteceram na questão Christie. Então, em relação à Inglaterra, nós temos aí esses conflitos que foram motivados principalmente por conta da questão, né, da escravidão no Brasil. Agora que a gente já viu essa questão com a Inglaterra, a gente vai ver um pouco sobre a relação que o Brasil estava tendo com o restante da América do Sul nesse período. E para entender as relações, né, com a América do Sul, é importante a gente ter em vista o que estava acontecendo, né, na região da bacia do Rio da Prata, né, lá perto do Rio Grande do Sul, né, onde é Paraguai, Uruguai. O Brasil tinha um interesse muito grande nessa região, por quê? Porque para conseguir, né, trafegar os produtos do Mato Grosso para outros espaços, né, era necessário que houvesse a livre navegação na região do Rio da Prata. E além, né, desse interesse do Brasil na livre navegação nessa região da bacia do Rio da Prata, a gente tinha também vários conflitos que aconteceram entre os gaúchos lá no Rio Grande do Sul com os outros países da região da América Latina, da América Cisplatina, por conta de questões da fronteira entre, né, o sul do Brasil e o Paraguai e o Uruguai. E essas questões vão acabar levando a algumas intervenções, né, brasileiras na região, que mais tarde vai escalar para a Guerra do Paraguai. Pensando aqui primeiro na intervenção que aconteceu no Uruguai. O Uruguai, que antes era conhecida como província cisplatina, né? E o Uruguai era um país que teve uma série de lutas políticas dentro dele por conta de conflitos entre as elites que tinham na região. Nós tínhamos no Uruguai dois grupos aí principais, né? Que formavam dois partidos. O Partido Blanco, que era um partido ligado aos pecuaristas e que era a favor da anexação do Uruguai pela Argentina, e os colorados, que era um grupo de comerciantes que eram mais próximos ao grupo, né, dos gaúchos brasileiros. E a primeira intervenção do Brasil na região do Rio da Prata acontece por conta, né, da luta entre o poder entre os blancos e os colorados. Nesse caso, nós tínhamos aí um caudilho branco do Uruguai que era chamado de Oribe, que era aliado do Rosas, ditador da Argentina. O Oribe ele vai se rebelar contra a presença dos colorados no governo do Uruguai. E para conseguir tirar os colorados do poder, ele se aliou ao ditador argentino, né, que foi o Juan Manuel Rosas. Esse grupo de blancos, né, acabou entrando na fronteira do Rio Grande do Sul, entrando em um conflito com os gaúchos, o que deu um pretexto para os brasileiros entrarem na região do Uruguai, principalmente porque não era interesse do Brasil o Uruguai fazer uma aliança com a Argentina que poderia tirar a supremacia do Brasil da região do Rio da Prata, e aí ele poderia perder a livre navegação naquela bacia. O Brasil, então, preocupado, né, com a vitória dos blancos, acaba invadindo o Uruguai, né? O Uruguai que estava lá aliado com os argentinos. Depois, né, o Brasil invade também a região da Argentina e derrota, né, o ditador Rosas na Batalha de Montes Caseiros.
Essa primeira intervenção que o Brasil faz já vai moldando os aliados do país para o que depois, né, vai se tornar a Guerra do Paraguai, né? Então nós temos essa primeira intervenção no Uruguai e a segunda intervenção que o Brasil faz na região do Uruguai está ligado, né, ao conflito posterior da Guerra do Paraguai. Nesse caso, nós tínhamos Venâncio Flores, que era do Partido do Colorado, que estava tentando tirar do poder o governo Blanco de Aguirre. Para, né, tirar o Aguirre do poder, o Flores tinha o apoio da Argentina e do Brasil, enquanto o Aguirre, né, membro do Colorado, era apoiado por Solano Lopes, um ditador do Paraguai, que o Brasil queria já há um tempo, né, tirar as forças, porque ele tinha medo que o Uruguai, né, sob o governo de Lopes, que era um governo extremamente fechado, fosse acabar barrando as navegações na região do Prata. Utilizando então o pretexto dos saques e das intervenções, né, na região da fronteira com o Rio Grande do Sul, o Brasil, através da missão Saraiva, pela afirmação da soberania nacional, tanto em relação a países estrangeiros, como foi a Inglaterra, né? A países estrangeiros, não, a países europeus, como foi a Inglaterra, como também pelo intervencionismo do Brasil na região da Bacia do Rio da Prata. Na questão 2, né, fala-se sobre os conflitos que existiram antes da Guerra do Paraguai. Nós temos aí, então, 3 conflitos que estão relacionados ao conflito que vai aparecer depois, né, em relação ao governo de Solano Lopes. Nós temos, primeiramente, a Guerra Cisplatina, que foi travada entre Brasil e Argentina, levando à independência do Uruguai, que aconteceu lá em 1825. Depois nós temos a Guerra do Brasil contra Oribe e contra Aguirre, que foram líderes blancos do Uruguai. E, por último, nós temos a Guerra do Brasil contra Rosas, né, que foi um ditador argentino. Isso acabou levando as alianças do Brasil com o Uruguai e com a Argentina, que depois levaram, né, aos ataques ao Paraguai durante a Guerra do Paraguai. Na 3 aqui, está perguntando os fatores que levaram ao desentendimento entre o Brasil e a Inglaterra, que ficou conhecido como a questão Creech, né? Então, os fatores que levaram à questão Creech foram o saque de um navio inglês na região do Rio Grande do Sul e a prisão por policiais do Rio de Janeiro de alguns oficiais ingleses. Na 3, né, nós temos aí um texto falando sobre a questão das intervenções na região do Rio da Prata, né, que foram feitas pelo Brasil para conseguir limitar a influência da Argentina e preservar também a divisão política na área, para o Brasil ter uma soberania em cima, né, da região da Bacia do Rio do Prata. Então, aqui nós temos a alternativa B. Na 5, temos aí um mapa que é relacionado às disputas que acabam expressando a ação imperialista do Brasil, principalmente a partir de tentativas de anexação territorial da região da província Cisplatina. Então, nós temos a alternativa A. Na 6, nós temos 2 imagens, uma de Dom Pedro I, outra de Dom Pedro II, né, onde Dom Pedro I aparece cercado de pessoas na luta pela independência e Dom Pedro II está lá, né, calmo, pleno, sentado, pousando para o retrato. Então, a ideia que aparece aqui, né, é expressa na alternativa B, né, onde mostra a liderança popular de Dom Pedro I e a estabilidade política do governo de Dom Pedro II. Na 7, nós temos aí uma passagem que mostra alguns pontos da política externa brasileira durante aí o século XIX, depois do século XX, que acaba demonstrando a atuação do Brasil, né, em termos de política externa e como isso acaba evidenciando que o Brasil tem uma capacidade de decisão própria, mesmo diante de alguns constrangimentos, né, internacionais, mostrando as decisões que o Brasil teve em alguns momentos do século XIX, né, nos conflitos que acabou se inserindo. Então, aqui nós temos a alternativa E sendo a alternativa correta.
Para a aula de hoje é isso. Na nossa próxima aula de Brasil, nós entraremos realmente no grande conflito que o Brasil entrou no século XIX, que foi a Guerra do Paraguai.